Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre... Confiança nos relacionamentos. Exatamente. A Mia vai-nos trazer uma lista das Gosto de listas. Gostas de 5 coisas que... Chave, pilares, sim, Sim, importantes. que quando estão presentes nós confiamos, quando não estão presentes nós não confiamos. confiamos. Ok. Yeah. E esta lista, nós vamos discutir esta lista sobretudo dentro dos relacionamentos amorosos, mas também Vamos procurar aplicar nas relações familiares, nas relações laborais e por aí fora. etc, Yeah. etc. Ok? Acho que vai ser uma conversa bem interessante e muito prática e que te vai pôr aí desse lado a refletir um pouco sobre a confiança que tu tens nos teus relacionamentos e quando ela não está presente, O que é que está em causa? provavelmente, o que é que está a faltar. E depois no final, como sempre, temos uma prática inspiradora que vai ajudar também a fazer este trabalho. não é? Exatamente. Mas antes disso, queremos só dizer que é boa hora para passar pela nossa escola, Pela nossa escola online. certo? escola.lifetraining.com.pt Sim. porque Tem novidades. tem novidades, tem cursos novos, tem um curso de introdução ao coaching, um curso de introdução à parentalidade, tem um curso de objetivos Spider, portanto tem uma série de novos cursos Sim. que são cursos relativamente rápidos Sim. e também bastante acessíveis em termos Valores. do preço e nós estamos muito contentes com esse. Finalmente estão lá Sim. na nossa escola, escola.lifetraining.com.pt. Sim, e a escola está a ficar cada vez mais rica em termos de conteúdos e vai ter mais uma série de coisas Temos novas aqui- nos próximos sim. meses. Exatamente. Quem sabe, talvez algo relacionado também com o tema de hoje. Certo. Uma coisa também de que nós não temos falado há algum tempo aqui no podcast é o nosso livro Inspiração para uma Vida Mágica. Porque agora, durante as férias, foi muito bom receber muitos comentários de pessoas que já tinham comprado o livro. que Muitas agora- fotografias de muitas- livro na praia na e à beira praia, da piscina. Na praia, na piscina Muito bom. e noutros países. Obrigada por isso, a Sim, toda a foi gente que engraçado. nos Obrigado por partilhou. isso e obrigado também pelo feedback que temos continuado a receber sobre o livro. Quem ainda não adquiriu o livro pode fazê-lo no site da lifetraining.com.pt, em online em outras livrarias, nas outras livrarias grandes todas. Certo? Certo? Sim, está em todo lado. Está em todo lado. Está nos supermercados. Yeah. Sim. Boa. E esta semana vamos falar sobre confiança Sim, e vamos convidar-te a ouvir a conversa já a seguir. isso Não é? mesmo. Fica por aí e lembra-te que no final tens a prática inspiradora desta semana. Aí vamos nós. Mia, sendo então a nossa conversa desta semana à volta do tema da confiança, e sendo que foste tu que quiseste trazer esse tema, eu confio em ti para começares a conversa. Então, eu estive aqui não é? Os nossos temas são sempre atuais por causa de coisas que acontecem connosco, ou por causa de conversas que temos com outras pessoas, não é? E uma conversa que tem aparecido, ou uma pergunta que tem aparecido, é que como é que eu posso confiar noutra pessoa, nomeadamente quando a questão é de um parceiro romântico e quando tem havido alguma quebra de confiança. Aconteceu algo, não é uma infidelidade, mas não é necessariamente isso, podem ser outras coisas também, e houve uma quebra, uma perda da confiança. Portanto, eu gostava de que explorássemos aqui o que é preciso para podermos confiar e o que, se a confiança se perdeu, em que é que nos podemos focar para reconstruir essa confiança. Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de discutirmos isso. Tu sabes que para algumas pessoas a confiança é uma coisa que é o ponto de partida. Ou seja, eu conheço alguém e, por inerência, confio nesta pessoa. Yeah. A não ser que aconteça alguma coisa que me faz deixar de ter essa confiança. Certo.
Mas para outras pessoas o processo é o contrário, não é? Que é, eu inicialmente conheço uma pessoa, logo não confio nela, porque ainda não a conheço. E Ela depois, tem que ir ganhando a confiança ao sim, construir. ou ela vai ganhando, ou nós Yeah. em conjunto vamos construindo essa confiança, não é? Tu és mais para um lado ou mais para o outro? Eu confio à partida. Ok. Inicialmente. Eu tendo a confiar. É giro que estás a dizer isso, porque isso foi uma discussão que eu tive muito quando trabalhei na área de recursos humanos. E uma diferença cultural que eu sentia entre a Suécia e Portugal quando se fazia recrutamento. O que é que eu sentia muito aqui é que começava-se pela não confiança. Não digo desconfiança porque não sinto que era assim tanto, mas começava-se pela não confiança e começava-se a ganhar a confiança nas pessoas. E eu sentia que daquilo que eu estava habituada, da cultura a qual eu estava habituada, era ao contrário, que se eu te recrutava, não é? Era porque confiava em ti. E tinha muitas vezes essa discussão. Isto não é igual para todas as pessoas, Não, obviamente. Claro. Isto é nós estamos a falar no programa da autoconfiança, né, que é eu confiar em mim, e no programa da confiança nos outros. Mas em relação ao programa da confiança nos outros, há diversos estilos. Há pessoas que a confiança é o ponto de partida e depois tu podes perdê-la. Para outras pessoas, a confiança conquista-se. Mas mesmo a conquista, a forma de conquistar a confiança não é igual para todas as pessoas. Os programas são diferentes. Por exemplo, há pessoas para quem a confiança se pode criar numa única situação. Que eu conheço-te, tu fizeste alguma coisa de que eu gostei e eu tanto confio em ti. Por exemplo, combinaste alguma coisa comigo, cumpriste a tua palavra, eu confio em ti. Para outras pessoas tem mais a ver com um certo número de vezes, que é, como tu já me disseste meia dúzia de vezes que ias fazer uma coisa e se que fizeste, eu confio em ti. E, para outras pessoas tem mais a ver com tempo, que é, eu já te conheço há 2 anos, nestes 2 anos nunca aconteceu nada que não me fizesse confiar em ti, logo eu confio. Portanto, não é igual para todas as pessoas. E outras pessoas ainda acho que nunca conseguem confiar a 100%. Sim, e eventualmente outras pessoas nunca se entregarão totalmente a confiança. É sempre uma coisa que é, confias nesta pessoa? Neste momento sim, ou até prova em contrário sim, não é? Que há sempre... E tu? Qual é o teu padrão? O meu padrão é de confiança à partida. Sendo que não é igual agora quando comparado com há 10 ou 15 ou 20 anos antes. Que mudou? O que mudou é que eu acho que hoje em dia isso também tem a ver com maturidade, claro. Não é? Com passar por um certo número de experiências. Eu hoje em dia eu confio à partida e estou muito atento a alguns red flags. Algumas coisas, dizer, ok, chamam logo a atenção, não é? Enquanto que eu acho que antes eu era... Tu falaste aí de recrutamento. Uma das dificuldades que eu tinha quando fazia recrutamento é que eu achava que todas as pessoas eram ótimas, todas as pessoas eram espetaculares, todas as pessoas tinham imenso potencial, todas as pessoas com um jeitinho e com um estilo de liderança adequado iam conseguir chegar lá. Okay. E em determinado momento eu fazia isso e a seguir não reparava muito nos red flags de, ok, eu confiei nesta pessoa, ótimo, isto nem diz nada sobre ela, diz mais sobre mim, sobre a minha capacidade de confiar, mas esta pessoa agora mentiu-me, não é? Disse uma coisa que objetivamente depois eu pude comprovar que não tinha acontecido ou que não foi assim. E eu acho que era muito rápido a dizer, mas ok, foi só uma vez e deve ter sido porque estava nervosa ou se calhar houve aqui um mal entendido. E não olhava para um red flag como um red flag. Okay? Em parte porque para não ter que depois lidar com as consequências disso, não é? Porque depois isso convida a algum tipo de conflito ou de discussão aberta ou de conversa honesta, e para fugir a isso muitas vezes é mais fácil dizer, não, eu posso confiar. E portanto hoje em dia acho que dou mais importância a esses red flags. Há uns anos, eu não sei se li, não me lembro onde li, se fiz uma frase que se foi criando, que era que só podes confiar nos outros na medida em que confias em ti próprio, não é? O que é que pensas quando ouves essa frase? Penso que é um lindo clichê. Não é? Estava a pensar nisso agora. Eu já usei assim. É um lindo clichê, mas tu conheces pessoas
que confiam nos outros apesar de não confiarem em si. Pois é não isso. E conheces pessoas que não confiam nos outros apesar de confiarem em si. Eu acho que são dois programas diferentes. Mas já ouviste isso? Já ouvi isso, já. Mas são... Eu acho que isso às vezes também... Às vezes é uma bela de uma arma de arremesso, não é? Que é, por exemplo, tu dizes-me que não confias em mim e eu digo, pois, Mia, tu não confias em mim porque tu só podes confiar nos outros na medida em que confias em ti próprio. Tu confias em ti próprio, pronto. Isso é uma bela de uma estratégia assim um bocado de manipulação. Pode haver uma relação entre as duas coisas. Claro. Que é por ser, olha... Em alguns casos pode haver. Sim, porque a razão pela qual eu não confio nos outros pode de facto ser semelhante à razão pela qual eu não confio em mim. Certo. Ok? Mas não é uma regra, não é? Não, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, acho É uma eu. possibilidade. Acho que é uma possibilidade. Olha, eu encontrei uma lista Uhum. vindo do trabalho de Gottman and Silver, um trabalho já tem uns anos, acho que é de 2012, onde eles estavam a investigar tipo os pilares sim, os pilares da confiança nos relacionamentos. O estudo era acima de tudo em relação a relacionamentos românticos, sendo que eu aqui com a minha panca da parentalidade acho que são pilares que podemos ver também na relação pais e filhos, principalmente quando os filhos são um bocadinho maiores e são adolescentes, e também mais tarde na vida, mas também outro tipo de relações acho que podemos... Entre amigos... Sim, ver estes pilares. Eu gostava de... São 5, não é? Portanto, eu gostava de passar por eles. Cada um dos 5, sim, ok. parece-te bem? Está bem. Então, eu acho que o primeiro acho que é bastante óbvio, que é a honestidade, não é? É que na medida em que o outro realmente conta a verdade. Quanto à sua verdade. Conta a sua verdade. Sim, quanto àquilo que para ele é verdadeiro. Não é? Quanto àquilo que está... É honesto com o que sente, Ok. é honesto com o que precisa. Eu acho que muitas vezes quando ouvimos a honestidade, é por isso que acho que é importante tu teres dito sua verdade. Porque honestidade não é contar as coisas exatamente como aconteceram, porque nós à partida, em várias situações, nunca vamos estar 100% de acordo com a descrição daquilo que aconteceu, porque cada um tem a sua experiência, certo? Só se for assim uma cena muito dispar, Sim. não é? Mas a honestidade também aqui, que eu acho que para mim é cada vez mais importante, é esta honestidade sobre o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu desejo. Sim, porque eu acho que este é um dos temas que Fez sentido só para eu... Expliquei-me bem. Fez sentido. Sim. Este é um dos temas que eu acabo muitas vezes a discutir com clientes de coaching ou com alunos. Noto, porque é que eu também forcei esta cena de a minha verdade, porque a minha verdade, a minha forma de olhar para as coisas, ela inclui, por exemplo, numa treinada situação, não só o que aconteceu, mas também a intenção que eu tinha naquele momento, os pensamentos que eu tive, a forma como me senti, tudo isso faz parte da minha verdade. E nós às vezes dizemos que somos honestos no sentido em que eu contei o que aconteceu, ok? Eu contei o que aconteceu, só que não contei outras coisas que eram muito importantes, porque aquilo que aconteceu era aquilo que era eventualmente captável por uma câmara, não é? Nós, por exemplo, agora estamos a gravar o episódio e estamos a gravar em áudio e em vídeo, não é? E, portanto, a verdade comum, não é? É aquilo que... Se vê e ouve. É aquilo que depois qualquer pessoa em princípio pode ver se vir esta conversa no YouTube. Mas a minha verdade também inclui, olha, naquele momento eu não me senti muito confortável com aquilo que eu disse, ou sabes, eu depois disse uma coisa que nem é bem verdade, ou olha, senti-me um bocadinho incomodado com aquilo que tu disseste. Tive medo de dizer exatamente o que estava a sentir. Exatamente, sim. E muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sou super honesto. Sou honesto no sentido em que eu conto aquilo que aconteceu,
mas não conto aquilo que pensei ou aquilo que senti. Sim. E eu acho que essas partes são muito importantes para a e honestidade. mesmo eu contar aquilo que aconteceu, não é? O que a investigação à volta da memória nos demonstra é que nós vamos nos lembrar de coisas diferentes, nos vamos lembrar dos mesmos acontecimentos de forma diferente. Mas isso tudo bem, quando eu estou a dizer, olha, o que eu vi foi isto, o que eu ouvi foi aquilo, isso faz parte da minha verdade e faz parte de ser honesto. Só que eu acho que o ser honesto vai um bocadinho mais longe, não é? E eu sei que em muitos momentos isto é um processo, não é? Eu ainda estou longe de poder afirmar que sou 100% honesto 100% das vezes. E isso liga-nos agora aqui ao segundo ponto, que também é importante, porque não é fácil ser honesto sempre por causa da reação do outro, por causa da forma que tu ou outra pessoa recebe a minha verdade, reage em relação à minha. Segundo é a transparência, não é? Que é sermos transparentes também quando a outra pessoa nos mostra a sua verdade, quando a outra pessoa nos é honesto, no fundo. Mas a transparência não é mais aquilo que eu estava a falar agora, não é? Que é eu ser transparente, não é? É deixar de ter aqui uma opacidade, é deixar de ter aqui uma máscara, uma armadura. O que é que eles descrevem aqui? Eles dizem que transparência é quando o teu parceiro partilha de forma honesta. When your partner is forthcoming with their honesty. Sim. Forthcoming também quer dizer que há uma partilha que não acontece só quando há uma questão, ou, não é? Ser forthcoming também é eu avanço com a minha informação, não é? Não estou à espera, porque às vezes também há pessoas que dizem não, eu sou muito honesto, o que ela me pergunta eu respondo, e não minto, porque logo sou honesto. Então e aquela cena? Não, ela não me perguntou, isso nunca, essa conversa nunca veio, portanto eu não falei sobre isso, mas acho que a transparência é, se é importante e relevante para mim, então eu partilho, não é? Eu trago isso, a transparência é isso, não é? Sim, claro. E também tem a ver com esta forma como eu recebo, não é? A transparência não é só uma pessoa que é para ser transparente. E eu gostava de injetar aqui mais pontos aqui nesta parte, que tem a ver com o facto de eu poder oferecer-te espaço com a tua honestidade, não é? Eu partilho contigo algo relacionado com algo que tu fizeste ou não fizeste. E isso poderia eventualmente ser recebida como uma crítica. Portanto, eu digo, partilho algo contigo que eu não gostei. Não é? Tu tens aqui uma série de opções, formas de reagires perante aquilo que eu estou a partilhar. Tu podes começar a justificar, tu podes, olha, lembrando do nosso episódio sobre os horsemen, os cavaleiros. Que também são do Gottman. Que também são do Gottman. Eu tenho aqui estas formas, posso-te fazer stonewalling, posso-te começar a julgar, a criticar de volta, tu também, não sei o quê. Não é? Podes contra-atacar. Podes contra-atacar ou podes ficar assim por inteiro e receber aquilo que eu tenho para te partilhar e mostrar-te curioso. Mas esta lista que tu estás a falar, que nos trazes aqui hoje, é uma lista de coisas que, segundo este estudo, têm de estar presentes para nós podermos confiar uns nos outros. Não é? Portanto, a primeira coisa é a honestidade. Se a honestidade não estiver presente, eu não consigo confiar noutra pessoa. Portanto, eu não consigo confiar em alguém que não é honesto comigo. E depois vai-se aqui mais longe dizer, não é só ser honesto e transparente. Não é? Porque a honestidade é partilhar coisas que são verdadeiras, mas aqui a transparência acho que leva isto mais longe, que é ter uma vontade de trazer também informação, mesmo quando não aconteceu nada que puxasse essa informação, mas mesmo assim eu trago-a, não é? Assim ajudo-te a confiar em mim, é isso, não é? Ok. E mais coisas. Terceira coisa, ajuda-me a traduzir. Accountability.
Accountability Responsabilização. É responsabilidade, é É quando autorresponsabilidade. eu faço realmente aquilo que me estou a propor a fazer. Por exemplo, digo que vou fazer um telefonema e faço esse telefonema. Pá, Ok. desde essas coisinhas muito, muito Sim, simples. mas a accountability também não tem a ver com. Eu digo que vou fazer o telefonema e faço o telefonema. Se eu digo que vou fazer o telefonema e não faço o telefonema, é também assumir a responsabilidade por isso. Olha, esqueci-me, olha, se calhar para a próxima vou tomar nota para depois me lembrar, ou olha, sabes, na realidade, na hora de fazer o telefonema senti-me extremamente desconfortável, tive receio. Mas aí entra, agora Sim. estás a A recuperar a Sim. transparência e a honestidade. Sim, mas isso é continuar. Sim. Porque aqui o ser accountable é colocar-me em causa em relação aos meus compromissos e às minhas tarefas e às minhas ações, né? E encontrar em mim, da forma mais transparente que eu conseguir, aqui informação que permita ao outro confiar, entender, é isso, não é? Sim, e isso que estavas a adicionar aqui, não é? De eu ser responsável por aquilo que é meu, em termos de comportamento, emoções e necessidades. E não é? Ser responsável, ser accountable, não é? É não andar com justificações, de inventar coisas, mas ser honesto e transparente sobre aquilo que aconteceu. Ok, então amanhã eu telefono a esta pessoa e resolvo este assunto. Depois, Pedro, telefonaste a esta pessoa, pá, lá estás tu outra vez a chatear-me, lá estás tu a pressionar-me, ou essa pessoa é impossível de apanhar, ou... Pá, tenho muito que fazer, não é só andar a fazer telefonema. Ok, isso não é ser accountable. Isso não é ser accountable. Porque Tu teste aqui exemplos de sim. o que é que seria ser accountable. Sim, porque há aqui uma coisa que me interessa que é... porque são dois mundos diferentes. Às vezes diz, eu confio numa pessoa que cumpre a sua palavra, que diz que vai fazer uma coisa e faz. E isso para mim, não é isso que me faz confiar numa pessoa. Aliás, há pessoas que dizem que vão fazer uma coisa e fazem sempre, e eu mesmo assim não confio nelas. Porque não têm as outras coisas. Não é? Por exemplo, não têm a transparência. Yeah. Porque... a pessoa até me pode dizer que vai fazer uma coisa e depois dizer, olha, mudei de ideias. Isto em si não faz com que eu deixe de confiar nela. Não é? Mas se ela for honesta em relação ao facto de ter mudado de ideias, é outra coisa. Sim, ela pode dizer, eu mudei de ideias, eu esqueci-me, eu pensei melhor, eu tive medo, pá, eu depois pensei no assunto e acho que é melhor fazer isso mais daqui a alguns dias. Isso não é fazer aquilo que eu disse que ia fazer, mas é continuar a ser accountable. Portanto, eu gosto desta ideia de que é continuar a assumir a responsabilidade, sabes? Porque eu acho que às vezes isto é assim muito, como se diz, pão, pão, queijo, queijo, que é, eu confio em pessoas que dizem que fazem e fazem. Pá, e depois às vezes nem estamos a considerar fazem como, fazem à custa de quê, e às vezes se eu até, repara como isto pode acontecer, se tu me disseres, Pedro, eu confio em alguém que faz aquilo que diz que vai fazer. Isso é o mais importante para mim. Se não fizer, eu deixo de confiar. Então eu, para ter a tua confiança, uma das estratégias que eu posso utilizar é, pá, não fiz, não é? Tipo, telefonaste à pessoa e eu, por acaso, até cheguei a pôr o número, mas desliguei logo e disse, pá, não, eu liguei. Só que não atendeu. Pronto, eu liguei, quer dizer, só que aquilo nem tocou. Pá, e começamos a entrar nesse tipo de estratégias e muitas vezes isto vem de coisas que nós aprendemos quando éramos pequenos. Claro. Em que se nós crescemos numa família onde não havia espaço para, lá está, assumir responsabilidade por não ter feito uma coisa. O que interessa é se fizeste ou não. Isso às vezes é um convite a quebrar a honestidade e a transparência, não é? Tem que haver espaço para a honestidade e a transparência também. Bom. Ok, boa. Então a quarta coisa é ações éticas. Ou seja, que o teu parceiro faz coisas alinhadas com os teus próprios valores. Não é? Okay. Portanto, no fundo, que não há aqui uma discrepância dos valores mais importantes na vida. E acho que mesmo esta honestidade, transparência, responsabilidade são valores por si só, também, não é? Sim, mas o que este quarto item aqui desta lista acho que nos propõe é eu posso estar numa relação com outra pessoa, a pessoa é honesta, é transparente, partilha tudo comigo, assume responsabilidade pelo que faz e o que não faz, e o que disse e o que não disse,
Só que, por exemplo, Faz tudo para fugir dos impostos. sim. Ou rouba coisas do local de trabalho. Sim, ou prejudica propositadamente colegas no Ou trabalho. bate nos filhos. Ou pode, por exemplo, bate nos filhos e pode fazer isso de uma forma super honesta, super transparente e assumir a responsabilidade. Sim, fui eu que lhe dei, o gajo estava. E isso pode-me fazer perder a confiança, é verdade. E este tipo de confiança numa relação, eu posso confiar que se a pessoa disse que vai bater no miúdo, provavelmente vai Certo. mesmo, eu posso confiar nisto. Agora, na confiança na relação, isto começa a perder, assim. Isto é muito comum, porque nós nem sempre, no início de uma relação, nem sempre discutimos ativamente estas coisas. Não, é por isso que muitas vezes digo isso, não é? Esta questão da parentalidade. Se estás com alguém com quem pretendes ter filhos no futuro, falar sobre educação e parentalidade, pá, idealmente fazemos isso muito tempo antes de termos um filho. Eu tive algumas experiências destas com relações de negócios, com relações de sociedades, né? Em que às vezes também parece que há um alinhamento enquanto as coisas correm bem, e enquanto há dinheiro, e enquanto há entusiasmo, mas quando começam a surgir dificuldades, não é? Começam a emergir as nossas escalas de valores e pode-se perder. E tu tiveste experiências onde a confiança se perdeu totalmente neste ponto. Não, sim, totalmente. Foi aqui que quebrou, foi nesta, zero. Sim, embora nos casos de que eu me estou a lembrar, a confiança partiu aqui, mas depois também deu para perceber que havia falta de honestidade e de transparência e de accountability, nada do resto estava lá também. Mas, sim, mas é outro tipo de relação onde isto é muito, muito importante. Né? E estas são as... Nós temos falado muitas vezes isso aqui no podcast, porque quando nós estamos a fazer acompanhamento com clientes, muitas vezes isso torna-se óbvio, que é, a pessoa diz, mas, por exemplo, nós antes de nos casarmos, ou antes de termos ido morar juntos, ou antes de termos criado um negócio, não é? Nós discutimos o que é que queríamos, não é? Só que às vezes falta esta parte de, e se isto era asneira, não é? Porque às vezes não queremos falar sobre isso, até porque às vezes acreditamos que lhe dá azar falar sobre isso, ou parece que, mas quê? Porque é que estás a falar, e de se um dia se interessar por outra pessoa, estás interessado em alguém, não é? Às vezes estas conversas são difíceis de ter, mas sem estas conversas nós também não conhecemos exatamente qual... Às vezes o desalinhamento de valor já lá está. A pessoa já nos teria dito, olha, não, era isso que eu fazia. Também é assim um ponto onde começa a haver fricção na relação pais e filhos, assim, mais lá para a adolescência. Quando os valores dos filhos começam a ser influenciados não só pelos pais, mas pelos pares ou pela informação que recebem, não é? Imagina, eu tenho assim uns exemplos de jovens que se tornam ativistas por animais e se tornam vegan e que estas questões se tornam muito difíceis na relação com... E podem quebrar a confiança. E podem quebrar a confiança. Não é outras questões políticas, não é uma filha que desperta para feminismo e tem um pai que é muito machista. Não é? Isto são questões que podem ficar muito difíceis. Podem quebrar a confiança, é verdade. Sim. Sendo que eu acredito que há formas de ultrapassar isso, essa quebra de comunidade, que nomeadamente passa pelos pontos anteriores, não é? E boa capacidade de comunicação. E passa por descobrir valores comuns. Certo. E descobrir que se calhar aquilo que nós achamos que é não ético da parte do outro, se nós começarmos a questionar, até podemos perceber que, embora o comportamento dele não seja ético face aos nossos valores, ele está a ter aquele comportamento por causa de valores que para ele são éticos. Fazem sentido com os valores e as necessidades. E podemos começar a criar aí uma aproximação a partir daí. Sim. Okay. Que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Quase nunca. Então, o quinto ponto, que eu acho que é muito giro. Eu gosto muito deste, gosto de todos, mas acho que este é mesmo interessante, que é a prova da aliança, não é? A proof of alliance, que tipo, de eu saber
e de tu mostras que fazes parte da minha equipa, estás do meu lado. Não é? Apesar de eventuais diferenças, apesar de opinião ou de formas de ser, estar e crenças, que podemos sentir que somos da mesma equipa. Muitas vezes essas provas elas acontecem em momentos difíceis. Yeah. Não é? É por isso que, por exemplo, quando nós estamos a formar um grupo, não é? Às vezes trabalho um bocadinho com isso, ou com as equipas desportivas, ou com as equipas dentro das empresas, não é? Que às vezes é quando se passam por momentos difíceis que as pessoas recebem uma prova de que esta pessoa está comigo, eu posso mesmo confiar nela, não é? Porque quando as coisas apertam, ela está aqui, ou ela faz isto, não é? Até porque acho que todos nós entendemos a diferença entre dizer e fazer, e há coisas que enquanto é só para dizer, pronto, está tudo alinhado, mas quando é mesmo necessário fazer, às vezes surgem os desalinhamentos. Não é? E na parentalidade, sabes, eu acho que devíamos pensar mais nesse ponto, porque assim numa forma mais tradicional de exercer a educação e parentalidade, quando a criança está a passar por momentos difíceis, eu estou a dizer passar por momentos difíceis em vez de estar-se a portar mal, porque uma criança que está a portar-se mal, entre aspas, está a fazer isso porque está a passar por um momento difícil. E é precisamente nesse momento difícil que ela precisa, tal como nós também, saber que os meus pais estão do meu lado, não é? São os meus aliados. Deram-me aqui uma prova de aliança. Deram-me aqui uma prova de aliança, que não quer dizer que estão a aprovar ou concordar com aquilo que eu fiz, mas não me estão a excluir dessa aliança. Não me batem, não me põem de castigo, não me põem fora de casa, não me julgam ou expõem perante os outros. Exatamente, não me julgam, não é? Eu vejo isso muitas vezes, os pais perante, não é? A criança está-se a portar mal, entre aspas, mais uma vez, no ambiente social. E a forma que os pais estão a comunicar com a criança é totalmente de exclusão, não é? Eu não sou o teu aliado aqui. Portanto, desta forma, não quero ter nada a ver contigo. E isto são, assim, rachas na confiança brutais. E não só, em termos de autoestima, é devastador. Eu lembro-me de um episódio, não sei se alguma vez partilhei isso aqui nas nossas conversas no podcast, mas quando eu andava na escola, não sei se... Eu acho que tinha 9 ou 10 anos e houve uns episódios, né? Eu devia andar na terceira ou quarta classe, terceiro ou quarto ano, e houve uns episódios assim de mau comportamento, havia uns miúdos que estavam a passar assim por mais dificuldades, e eu lembro-me de que nós fomos todos muito ameaçados de que nos iam bater fisicamente com uma régua. E eu lembro-me de ter observado dois comportamentos muito diferentes. Que eu observei um comportamento de um pai que disse, eu estava presente, devia ter 9 anos e lembro-me disto, lembro-me da cara do meu coleguinha. Que o pai chegou e com o miúdo ali, eu também estavam outros miúdos, estavam outros pais, e ele disse à professora, se ele se portar mal, bata-lhe, mas dê-lhe mesmo. E o miúdo encolheu-se, ficou assim muito pequeno, lá está, o meu pai não é meu aliado. E depois vi outro comportamento que foi da minha mãe. A minha mãe foi à escola e disse, passa ali e bate no meu filho, eu venho aqui e parto isto tudo. Eu parto isto tudo, tipo, nem pensem nisso, né? E eu na altura lembro-me de ter tido assim sentimentos diferentes. Por um lado tive assim um bocadinho de vergonha, de a minha mãe é um bocado agressiva. Só que ao mesmo tempo senti-me tão protegido. Lá está aqui uma aliança. A minha mãe nem sequer pôs em causa se ele se porta bem ou porta mal. Não, ela nem sequer pôs isso em causa. Lá está, é o aliado. Não disse, se ele fizer isto, então foi... E eu senti-me... Protegido? Senti-me protegido. E nós nos relacionamentos... Não é à toa, lembras-te que no trabalho do Gottman, ele também, um dos sinais que ele tinha identificado naqueles cavaleiros, né, que mostravam que estava a haver dificuldades no relacionamento, era quando utilizávamos o desprezo, né? Por exemplo, tu estás a falar e eu estou a revirar os olhos, ou estou
a mandar bocas, sei lá, tu estás a dizer a alguém, imagina, pá, estou a gostar tanto de jogar pádel e eu estou de lado a dizer, sim, ela joga muito bem, não sei o quê. Agora, olha, agora não sei o quê, olha, o salário vai todo para equipamentos e não sei. Estou de lado a mandar estas boquinhas, o que eu estou a fazer é não te dar uma prova de aliança. Eu sou o teu aliado. Se isto é uma coisa de que tu gostas e estás a partilhar com outras pessoas, eu estou aqui para te dar suporte a isso. Mesmo que eu não goste. Mesmo que, não é? Certo que quando eu penso nestes 5, eu acho que este é um dos mais importantes, porque tu não, a prova de aliado, não é? Esta ordem também faz sentido, né? Para eu sentir que tu estás que és o meu aliado, precisa haver honestidade, transparência, accountability. Não estou a encontrar a palavra em português para isso. De responsabilização. Mas sabes que esta prova de aliança, eu acho que ela é especialmente forte quando eu estou a fazer alguma coisa que para ti não é coisa certa. Eu estou a ser totó, eu não pensei bem nas coisas, eu estou a correr um risco, não é? E ainda não, agora durante as férias, quando estávamos no Algarve, houve um momento em que nós estávamos ali a tomar uma decisão que tinha a ver com o nosso carro que estava com problemas mecânicos e tivemos que tomar uma decisão que tinha a ver com o risco de utilizar ou não o carro. E houve um momento em que não sei se recordas que eu te disse, Mia, eu acho que nós devíamos fazer desta forma, só que eu preciso de saber que não há aqui uma dupla agenda de se fizermos e correr mal, isto tem que ser, lá está, nossa decisão, tem que ser uma nossa decisão, mesmo que tu não concordes, porque estamos aqui com opiniões diferentes, há um de nós que vai ter que dizer, ok, fazemos da forma que tu sugeres e agora, vivemos com essa decisão. E eu acho que as provas de aliança também têm muito a ver com isso. Quando há diferenças de opinião, é dizer, ok, now we go as a team, não é? E não há cobrança depois, como estavas a dizer. Vamos como aliados, não é? Lembras-te no filme do Senhor dos Anéis que eles fazem uma aliança para irem recuperar o anel, não é? Para recuperar o anel, não, para tirar o anel lá para o foguinho na parte final. Estou-me agora a lembrar que em português é mesmo essa palavra, não é? Para sim, é uma aliança. São alianças. São uma representação dessa aliança, não é? Que é o 2 que se torna num. Mas lembras-te que no Senhor dos Anéis, não é? Eles formam aquela aliança. Dá ali uma série de personagens e eles decidem ir juntos. Não é? Depois, quando é que isto se torna problemático? É quando as alianças começam a quebrar, não é? É o que eu vejo, por exemplo, nas equipas de futebol. Quando eles estão aliados, até podem dizer assim, eu acho que a melhor tática não é esta que o treinador está a utilizar, mas é que o treinador decidiu e eu estou aqui para dar tudo. Se isto se começa a quebrar e dizer, não vou fazer, ou eu já sabia, como a aliança quebra-se, a confiança quebra-se. Não é? Eu acho também este ponto é onde para alguém que trabalha com crianças, um professor, educador de infância, um treinador, se focar muito nesta de mostrar que podem contar comigo como o vosso aliado, é meio caminho andado ou mais para o sucesso naquela sala de aula, naquela equipa. Não é? Porque as crianças sentirem isso, que esta pessoa está ao meu lado, independentemente, o que se vê quando se estuda isso é também que o próprio comportamento das crianças, dos jovens, melhora. Porque eles também querem contribuir para essa aliança. Só que nós temos que dar esse primeiro passo, mostrar isso. Não é? Que se tu te desviares, eu não vou deixar o teu lado. Eu vou continuar ao teu lado, posso tentar guiar-te noutra direção, não é? Mas não te vou excluir. Uma coisa que é importante aqui nesta conversa é lembrar que nós estamos a falar de confiança em relações amorosas ou de outro género. Ou seja, relações pressupõem mais do que uma pessoa. Eu acho que é bastante natural, quando nós sentimos que não há confiança, focar-nos muito no o outro, não está a ser honesto, não está a ser transparente, não está a ser accountable, não é? É o outro que está a impedir que eu confie nele. Não é? E é mais fácil nós colocarmos aí a atenção do que colocarmos a atenção no eu estou a ser honesto, transparente, estas coisas todas, eu estou a trazer isto para a relação, não é?
porque acho que sendo mais difícil lidar comigo, com aquilo que eu entrego, é aí que nós conseguimos atuar mais rapidamente. Né? E às vezes é aí que nós conseguimos transformar um bocadinho uma relação ou recriar confiança. Claro que isto é particularmente difícil, como tu propuseste no início, quando há betrayal, quando há uma traição, que uma traição é eu não fui honesto, ou eu não fui nada transparente e isso depois torna-se óbvio, ou eu não estou a assumir a responsabilidade por coisas que são obviamente minhas, ou eu quebrei aqui a aliança. E há não é? Agir não de uma forma que não é ética, que às vezes até posso ter feito alguma coisa que apanha estes 5 pontos, ou seja, eu quebrei os 5 pontos que permitem ter confiança, não é? E depois parece que ok, agora a reconstrução disto passa por eu conseguir ser honesto, transparente, etc, etc. Só que isto é sempre um jogo a dois, ou mais quando estamos a falar de uma equipa de trabalho, ou de uma relação familiar, ou até uma relação amorosa que tem mais pessoas. E às vezes fica também, o que torna muito difícil a recuperação depois destes momentos, é que parece que quem traiu, não é? Quem quebrou estas coisas todas é que tem que reconstruí-las. Só que a reconstrução vai ter que ser obrigatoriamente uma coisa em que todos participam. E às vezes a pessoa que foi traída acha que, quer dizer, eu agora é que ainda tenho que participar na reconstrução disto, não é? Pronto, isso depois convida, acho que é aqui se calhar tema para outra conversa, mas convida-nos muito depois a refletir sobre quais são as minhas intenções, o que é que eu realmente quero, etc, etc. Sim, neste caso em particular que estás a levantar, acho que a principal coisa que é exigida, ou que é importante a pessoa o que traiu, que tenha nesse processo é a paciência. Sim, é paciência de que estas 5 coisas não é tipo, ok, sim, eu ontem traí, mas eu hoje estou a ser honesto e transparente, por isso não tens nada que dizer que não confias em mim. E acho que muitas vezes cai, não é? Porque estes processos são muito difíceis e achamos que, mas agora eu traí, já dei provas mais do que suficiente que mudei e tu continuas a desconfiar de mim. Sim. Não é? Isso quer dizer que se eu dizer isso, eu não sou aliada contigo. Certo. Né? Já não sou aliada não contigo, sou ou seja, só esta conversa de eu dizer isso, já estou outra vez a dar uns passos atrás. Portanto, é ter isso em atenção, né? Porque neste caso, ser o teu aliado, a tua aliada, seria dar-te as pastas. Pois é, isto está sendo mesmo difícil para ti. Quando é difícil para ti, também fica difícil para mim. Certo. Portanto, mas olha, estamos juntos nisto. Certo. Podia ser um exemplo de que, em vez de dizer fogo, isto já aconteceu há não sei quanto tempo e cá vens tu com esta cena outra vez. Sim. Não é? Sim, embora haja aqui o tempo, eu lembro quando li o livro da Esther Perel sobre... State of Affairs. o State of Affairs, que é sobre... Eu não sei qual é o título em português, mas é qualquer coisa com infidelidade. Faz assim um trocadilho diferente, mas ela contava histórias de pessoas que estavam tipo 30 anos depois... 30 anos depois uma pessoa ainda estava a dizer eu não posso confiar em ti porque há 30 anos atrás tu trocaste um SMS com a minha prima, não é? E quer dizer, depois também há um momento em que é mesmo importante fazer uma revisão completa daquilo que nós queremos e lá está, se nós também estamos dispostos a ser uma parte da aliança ou não, ou se queremos ficar só de fora ou usar como arma de manipulação uma coisa que aconteceu antes. Bom. É verdade. Portanto, queres fazer um resumo dos 5? Sim, fazemos um resumo e depois propomos um exercício. E depois propomos uma prática inspiradora à volta disto, não é? Portanto, temos a honestidade. Honestidade. Temos a transparência. Temos a responsabilização, accountability, temos as ações éticas e, por último, temos a prova de aliança. Sim, ok. Acho que essa lista fez imenso sentido para mim. Eu estava aqui assim rapidamente a pensar, existe mais alguma coisa que eu somaria a esta lista? Mas eu acho que esta lista é bastante completa e abrangente, porque toca aqui em coisas mesmo muito importantes e que, de acordo com a minha experiência,
tanto nas minhas relações amorosas, familiares e profissionais, como nas centenas, milhares de histórias de clientes e alunos. Acho que a lista está mesmo muito presente. Certo. Acho que faz todo sentido. E então, passamos para a prática já a seguir. Sim. Antes disso, Mia, obrigado por esta Obrigada. conversa. Acho que reforçou aqui, também fiquei aqui com uma ferramenta interessante para, às vezes, trazer para quando estou a conversar com outras pessoas, e o tema é confiança num relacionamento. Acho que trazer esta lista e pensar sobre ela pode ser mesmo muito importante. Okay? Por isso, obrigado. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora hoje, como sequência desta conversa sobre confiança nos relacionamentos, é a seguinte. Convidamos-te a escolheres um relacionamento do passado ou um relacionamento atual que gostarias de avaliar, de analisar, um relacionamento sobre o qual tens curiosidade de pensar melhor sobre este tema de confiança. Portanto, olha para este relacionamento e pensa nos 5 pilares que falámos durante o episódio. Como é que está este relacionamento em termos de honestidade, da minha parte e da parte do outro, mas acima de tudo sempre primeiro em relação a nós. E depois podemos pensar também no outro. Como é que está esse relacionamento em relação à transparência? Como é que está este relacionamento em relação à responsabilização? Até que ponto é que eu assumo realmente responsabilidade por aquilo que é meu neste relacionamento, por aquilo que eu faço, pelas minhas necessidades, os meus desejos, as minhas emoções, etc. E também até que ponto é que a outra pessoa também está a assumir a responsabilidade por aquilo que é seu. Depois temos a parte das ações éticas. Será que eu estou a agir de acordo com os meus valores? Será que estou a agir de acordo com os valores do outro? E será que o outro está a fazer o mesmo? E depois o último ponto, que eu acho que até é meu preferido nesta lista, porque é assim menos óbvio quando pensamos assim. A primeira, que é a prova de aliança. Será que eu mostro mesmo que sou aliada ou aliado do meu parceiro ou da pessoa com quem eu tenho este relacionamento, ou naquele relacionamento no passado que estou a investigar? E será que sinto que o outro é o meu aliado ou que o outro foi o meu aliado naquela altura? Portanto, faz sentido também fazermos este exercício em relação a relacionamentos no passado, porque através desta análise podemos aprender muito que nos pode ajudar também em futuros relacionamentos. Portanto, honestidade, transparência, responsabilização, ações éticas e prova de aliança. São as 5 coisas para analisar e investigar num relacionamento à tua escolha.